Então, eu quero agradecer a presença de todos, né? A nossa nova secretária, Ilane, que foi nomeada hoje, parabéns. Seja bem-vindo, né? Que Deus nos abençoe nos seus trabalhos, né? Agradecer também aqui a Caroline, que é do RH, né? Muito obrigado por ter vindo. A Rosângela Coelhos também. É mais legal. E... Por favor, Ziza. Faz favor, vereador. Faz favor. Tá bom então. Fique à vontade, né? Quero agradecer também a presença dos vereadores, a Adriana, né? O Ziza. Aqui o meu primeiro secretário, Fábio Faquinho, Donizete, o Jorge Mishima, o Carlão, o Zé do Brejo, né? Conhecido como... Zé do Brejo mesmo, né, Zé? E agradecer a presença dos professores que se encontram para a gente discutir o projeto de lei, né? O projeto de lei 00065 de 2015, né? Que dispõe da revisão, da atualização do Estatuto do Plano e Cargo de Vencimentos do Magistério Público Municipal de Biritiba-Mirim. Eu gostaria que todos soubessem que nós, da Câmara, já entramos com esse projeto para deliberação, né? Nós vereadores temos a capacidade de votar, né? E fazer emenda. Então, essa reunião de hoje é super importante para vocês, porque algumas reivindicações, né? A gente consultando o nosso jurídico, o jurídico da prefeitura, como a secretária, né? Como a Rosângela aqui, a gente podemos fazer a emenda que for necessária. Para vocês entenderem, a Comissão de Educação é formada pelo vereador Fábio Faquinho, né? Jorge Mishima e o vereador José Pereira da Silva Neto. Então, somos 3, né? O membro das comissões, que vai analisar o pedido de vocês, se a casa esteja, né? O Jorge é o relator, para a gente poder, se caso, fazer emenda. Essa abertura, eu gostaria de a gente durar 1 hora, porque acho que 1 hora está bom, tá, pessoal? 1 hora está bom, se for possível a gente altera um pouquinho, mas acho que 1 hora é normal para a gente discutir o assunto. Eu, né, gostaria que essas pessoas que fossem falar, né, que me pedissem que se levantasse ou se escrevesse aqui na mesa para poder... vai ser gravado, né? Então é importante a pessoa que for fazer pergunta, né? Que for fazer várias perguntas. Se inscreve já aqui, né? Ô Leonardo, faz favor, pega aqui para poder... Você vai pegando... Sugestões? Peço a Vanderlei notar. Vai ver se alguém querer fazer. Você anota sugestões, Vanderlei? Algumas sugestões você anota, por favor? Apesar de ficar gravado. Tá ruim? Projeto de lei no ano passado, final de novembro para início de dezembro. E nós poderíamos até ter realizado a audiência pública no ano passado. Mas em conversa com os vereadores, nós achamos melhor
acalmar os ânimos, não é verdade? Por quê? Porque quando o projeto ainda estava no jurídico, as informações já estavam correndo, que o projeto ia vir. E eu sei que esse momento ele é de extrema importância para todos os profissionais da educação. E nós jamais tomaríamos uma iniciativa de votar o projeto sem consultar cada um de vocês. Só que o momento não era propício para nós apresentarmos o projeto, para realizarmos uma audiência pública. Era importante que os professores recebessem a cópia do projeto. Muitos professores vieram até a pediram cópia no meu gabinete, quando eu estava presidente ano passado, ofereci a cópia para esses professores. Eu falei, olha, compartilhe com outros professores também, sempre com outros educadores, discutem o projeto, analisem o projeto, né, vejam se existe a necessidade de realizar alguma emenda, alguma alteração, e depois eu tenho certeza que depois de lido, depois de analisado, os ânimos estariam muito mais calmos, e o tempo é um remédio muito importante para acalmar muitos corações, né? Então, acho que essa noite é uma noite muito importante, onde a grande maioria já tem conhecimento do projeto, dos seus artigos, já tem conhecimento das necessidades e das mudanças que são necessárias fazer, e nós, os vereadores, nós estamos aqui à disposição de vocês, professores e educadores, para atender a classe. O projeto vai em votação conforme a ordem do presidente, a partir do momento que o projeto estiver de acordo com a necessidade da classe. Agradeço a presença de todos e vamos discutir o projeto de lei. Obrigado, vereador. Algum vereador mais quer fazer uso da palavra? Agora eu passo a palavra aqui para a secretária, né? Que ela assumiu hoje a nossa secretaria. Pode dar uma palavrinha, secretária? Boa noite a todos. Bom, gente, na verdade, principalmente para os vereadores, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu não participei da construção mesmo, da mudança do estatuto, né? Não fui convidada, né, para participar. E em alguma ocasião nós conversamos, né, Débora, Elisângela, tudo que iria ser feita uma comissão onde estariam todos os segmentos representados para a gente poder começar uma discussão para mudar, né, Sérvulo? E não aconteceu isso, né? Então, assim, o que foi pedido para a gente, e na ocasião, o diretor, o Sérvulo, que era o diretor né, da educação, que estava representando a secretaria, ele cedeu um dia do planejamento e a escola para que o conselho, né, de educação fizesse esse movimento com os professores, e eu tenho um retorno que foi muito bom, né, Débora? Parabéns, Débora, Elisângela, professor, né, o Hélio, que eles, né, todo mundo que participou disse que foi uma coisa muito democrática, se separaram por salas, por tópicos e discutiram mesmo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui hoje? A gente quer tomar, ver de vocês o que vocês acharam nessa nova proposta, que vocês não estão de acordo, para que a gente possa, aqui a secretária de administração, a Carol, né, que é do RH, o que é viável, o que se pode fazer dentro do possível, dentro da lei, o que a gente pode mudar, o que a gente não pode, né? Então, a gente tem que chegar num consenso. E é isso que a gente veio fazer aqui. Eu gostaria até, Débora, que você passasse para nós o que foi mudado, o que vocês concordaram, o que vocês conversaram, porque para a gente poder também iniciar uma discussão, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada pelas pessoas que me indicaram como secretária. A minha ficha ainda não caiu, como diz, não é mais ficha, né? Pendrive, não sei o quê. Mas eu só quero dizer aqui, aproveitar, que eu vou dar o meu melhor. Eu tenho humildade suficiente do que eu não sei fazer, perguntar, né? Eu acho que isso que é importante. E falei para o prefeito e estou falando para vocês, o que for possível, eu vou estar fazendo para melhor
para melhorar a educação de Biritiba. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa de acolhimento. E isso eu sei fazer muito bem, acolher as pessoas, tá? Com educação. Obrigada. Também gostaria também que o pastor Sérgio, né, fazia uso da palavra, ele que fez parte da educação e faz parte da educação, né, ele analisou o projeto, nosso diretor, né. Então, Sérgio, por favor. Uma boa noite a todos. Esse momento é muito importante, importante demais. Então, claro que nós vamos sentir a falta de muitos aqui. Não estão todos, é lógico, nem caberia aqui nesse espaço. Mas eu creio que todos que estão aqui já representam muito bem e mostram e demonstram o seu interesse em que as coisas funcionem de acordo. Tá? Só posso aqui reafirmar as palavras da secretária, que o que vocês puderem, o que vocês necessitarem, podem contar conosco. Nós estamos aqui todos com uma equipe, com um único foco: fazer com que a educação continue funcionando e funcionando melhor, tá bom? Então, vocês podem sempre contar conosco. E hoje o que a gente vai fazer aqui é isso, discutir, no bom sentido, é claro, discutir, debater e procurar chegar num ponto em comum, né, para benefício de todos, tá bom? Que seja uma noite proveitosa para todos. Obrigado, Sérgio. O vereador quer fazer uso da palavra, por favor, vereador. Já foi. Já está contando o tempo já, tá? Então, mas aí, já. O senhor está colocando, aí eu quero que o senhor acate a minha questão de ordem para a gente começar os trabalhos, porque senão vai falar um monte de pessoas que não é a respeito de fato do trabalho do projeto e fica prejudicada a discussão. Não, mas como é uma audiência pública, eu tenho que apresentar as pessoas, na secretária, eu tenho que apresentar os vereadores, eu tenho que apresentar o diretor, né? Então, entendeu? Mas Mas está contando a hora já. Se for possível, eu altero o tempo. Mas a hora está contando já, tá? Por favor, vereador. Boa noite a todos. O que me traz aqui diz respeito a vocês, ao projeto. O que eu queria deixar dado para vocês aqui, que uma das coisas que eu estive observando no projeto do Estatuto seria a respeito da sexta parte. Que na sexta parte é o mesmo que ocorreu com o Estatuto do Funcionalismo Público, onde esse novo vereador fez requerimento, o qual foi aprovado para a Câmara e encaminhado ao prefeito, vendo a possibilidade de uma reformulação do projeto de lei dos funcionários públicos, seria a respeito de a sexta parte ser paga sobre o quinquênio, porque no projeto, da mesma forma que está no Estatuto dos Professores, está excluindo o adicional. Então, seria um dos temas que seria importante estar debatendo em questão, nesse horário que tem previsto para vocês. Seria uma reivindicação que eu observei, seria quanto à sexta parte, ela ser paga sobre o adicional. Essa seria uma reivindicação, inclusive, eu deixei com a nobre companheira aqui, o parecer técnico da OB de Mogi das Cruzes, para que fosse analisado, seria um tema que poderia estar favorecendo vocês a respeito com o parecer técnico, laudo da OB de Mogi das Cruzes. Somente isso. Muito obrigado. Então vamos começar a discussão já, né? Algumas pessoas têm alguma pergunta, por favor? Pode ir. A Débora vai fazer as colocações. Tá. Por favor, Débora. Então tá, boa noite a todos os presentes. Não precisa ficar sentada? Não sei se carece, pode ser. Eu sou a professora Débora, para quem não me conhece.
Estou como presidente do Conselho Municipal do Fundeb, CACS Fundeb, e represento como secretário o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de Salesópolis e região. Nós, enquanto professoras, quando o nobre vereador Fábio Fachin colocou a questão de colocar à disposição o estatuto, nós tivemos uma grande dificuldade, enquanto conselho, de ter acesso a este estatuto. Então, assim, com muita luta, conseguimos a cópia, porque o que o vereador entregou, ele não coincidia com o que nós tínhamos em mãos. Então, sentamos, num momento de construção dentro da educação. Eu pedi o espaço ao diretor Cérvulo, e ele nos concedeu, e montamos um grupo pequeno de professores, onde eu, professor Hélio, professora Elisângela, professora Silvana e professora Gloriete, nós estudamos os artigos deste projeto de lei. Esse projeto de lei, ele veio para poder... nós temos uma lei em vigor, que é o Estatuto 904/98, e esse estatuto ele está bastante defasado. Ele foi construído há muito tempo, assim, com muita luta pelos professores, e o que nos causou estranheza, enquanto professores, é que esse estatuto ele está sendo jogado fora. Construíram um novo estatuto, sem nenhum momento nos consultar enquanto categoria, e começando tudo novamente. Então, o que aconteceu? Nós sentamos, procuramos verificar a legalidade, se poderia pegar uma lei inteira e jogar no lixo, construir uma nova lei, e isso pode, a lei permite, que se construa um novo estatuto. Então, nós sentamos, discutimos e percebemos que, por ser um assunto muito polêmico, porque é sobre a nossa vida enquanto professor, enquanto profissional do magistério, nós precisávamos construir com o nosso grupo, democraticamente, os anseios da nossa categoria, porque é a minha vida que está aqui. Nós não estamos no município de passagem. Nós somos funcionários efetivos, funcionários de carreira do município. Então, percebemos que era um assunto amplo para ser discutido e pedimos permissão ao secretário, ao diretor, e ele nos proporcionou que, durante os dias de planejamento, quando nós retornamos à escola, para planejar o ano de 2016, pudéssemos, num dia, discutirmos todos os artigos e verificar o que nós queremos que coloque, qual é o nosso anseio enquanto profissional do magistério. E foi o que aconteceu, vereadores. Na terça, quando nós voltamos das férias, nós sentamos, uma diretora cedeu o espaço, e foi um momento bem democrático. O que, infelizmente, o Estatuto tem 99 artigos e são 21 capítulos. O tempo de 4 horas ele não foi suficiente, mas conseguimos sentar, distribuir em grupos, cada escola colocou sua opinião, e nós estamos aqui hoje, trazendo em mãos dos nobres vereadores, do senhor presidente, a nossa solicitação. É um ofício, eu preciso do anexo, onde nós vamos entregar, são esses anexos, as nossas sugestões, tá, de alteração. Então, assim, é uma ata que nós sentamos com os professores, colocamos os nossos anseios, todos assinaram, foi discutido, e hoje nós estamos aqui para pedir para que vocês sentem, enquanto comissão de educação, e revejam os nossos pedidos, porque nós temos aí solicitação de alterações, coisas importantes, e muitas delas, direitos que nós temos adquirido pela Lei 904, a proposta que vocês nos trazem, ela vem revogar essa lei. Então, assim, benefícios importantes que nós temos pela 904, nós não teremos pelo novo estatuto. Então, assim, eu não sei como o senhor vai conduzir, mas nós temos, assim, uma pauta, bastante coisa para ser discutida, e eu gostaria de saber se eu posso fazer a leitura, colocar os pontos que nós precisamos que vocês atentem para que seja alterado no projeto original. Então, eu preciso saber, porque até nós tiramos cópia do original, que eles fizeram a alteração, os professores. Isso, está todo dividido, os capítulos todos. Então, nós nos colocamos à disposição da Câmara, se for necessário, no momento em que for sentar para discutir, para estudar, no caso, o estatuto, nos colocamos à disposição para que essa construção venha atender ao nosso clamor enquanto profissional do magistério. Porque, assim, tem muita alteração, coisas importantes, e um assunto que o nobre vereador acabou de citar, o Ziza, é a questão da sexta parte. Hoje, os professores que ganham a sexta parte,
parte, eles ganham a sexta parte em cima do salário base e dos benefícios, que é o adicional do magistério. E esse projeto de lei, ele exclui. É apenas em cima do salário base. Esse é um ponto conflitante. Tem muitos outros. Então, nós gostaríamos que tivesse essa alteração que nós sugerimos, que ela fosse acatada, que fosse estudada. Também porque nós não temos assim, um parecer técnico, né? Sentamos enquanto professores, eu sou da educação infantil, cada um tem, né, um é do fundamental, tem os diretores, então eu não sei a legalidade. Então precisamos sentar com a equipe técnica aqui da Câmara para que possamos verificar a viabilidade das nossas propostas, tá? Então assim, tem bastante coisa para ser alterada. Tem alguma coisa, Vânia? Então vamos. Depois que passar numa audiência pública, não pode ser alterado. Então, o que nós temos aqui não é uma coisa extensa. Eu poderia falar os assuntos que nós temos aqui, que são os mais polêmicos que nós trouxemos para serem alterados. Eu posso começar a leitura? Na verdade, né, a gente estava falando aqui, e o que a Carol falou faz sentido, porque nós não recebemos uma cópia. A Câmara recebeu, mas a Secretaria da Educação não recebeu. E a gente não conseguiu conversar também sobre isso. Então, porque precisaria fazer um estudo também, tanto do financeiro como do RH. Exatamente. Porque, na verdade, Débora, eu não entendo direito como que vai ser. Depois daqui, nós vamos ter um tempo para um outro estudo, vai ter que sair aprovado. Então, eu sei, mas a gente vai ficar sabendo exatamente agora também, serve. O que acontece aqui, gente, é que no momento que o projeto de lei saiu da prefeitura para entrar na Câmara, eu acredito que a educação deveria ter recebido uma cópia. E isso não aconteceu. Quando ela se refere eu não tenho conhecimento, não é da nossa alteração. Ela não tem conhecimento do projeto. Não é isso, Lila? Porque a alteração foi feita há 2 dias atrás. Então, o que acontece aqui, se é para discutir, a gente vai começar a elencar os pontos que são polêmicos e que nós, enquanto categoria do magistério, solicitamos que seja alterado. Porque se for para eu entregar apenas para que façam um estudo, não teria por que ter uma audiência pública. Até porque eles vão ter um tempo, Fábio, para poder trazer a Carol. Até porque não todos podem levar, por exemplo. A gente pode fazer um encontro. Pessoal, licença um pouquinho, só para vocês entenderem, licença um pouquinho. A audiência pública, né, é para a gente pegar as suas reivindicações, né? Não é que vai ser aprovado aqui, que nós temos que respeitar a legalidade. Nós temos que ver o estudo técnico, que ver, né, o impacto financeiro com o secretário, né? E outra, o projeto veio para a Câmara, né? O ano passado, né? E eu mandei a convocação para a educação, para os diretores da educação, como a Rosane Rosa, tem 15 dias, né? Então dava tempo de ter pegado o projeto também, cópia do projeto, né? Entendeu? Entendeu? Agora, a Câmara não vai aprovar assim também. Licença um pouquinho, se eu falar, senão não vai ter jeito, né? A gente não vai pegar o projeto também e engolir de goela abaixo também. Entendeu? A gente vai ter tempo para... Nós deliberou. As comissões vão analisar. Depois o jurídico vai analisar. Né? Para depois a gente votar. A gente vai voltar a conversar, entendeu? Não é que vai...
Não, tudo bem, é isso aí, vai acontecer isso mesmo. A gente não vai já pegar o projeto, já sair daqui e já aprovar, não. A gente vai ter estudo ainda, tá? Dá continuidade, filha? Não, vou não para sentar. Então, o que acontece é o seguinte: precisa fazer o impacto financeiro em cima da progressão que eles sugerem, né, que o projeto de lei sugere. Porque nós temos hoje a rede gira em torno de 200 professores. E há um artigo onde traz a progressão, e a preocupação é, a prefeitura tem perna, tem recurso financeiro para atender aos 200 servidores, se todos fizerem a pós-graduação. Então, assim, vai impactar a folha. E tem perna para isso? Essa foi a nossa preocupação. Eu até falei, não vou me preocupar com isso. Os professores não estamos preocupados. Porque quem propôs não fui eu. Quem propôs tem um estudo de impacto orçamentário. A proposta não partiu dos professores, partiu de dentro da prefeitura, do nosso prefeito. Então, assim, os professores ficaram preocupados porque tem uma evolução, né, por conta de estudos. E essa evolução, eu acredito que já foi feito esse impacto, senão o projeto não sairia da prefeitura. Entendeu? Mas tem assim, a questão que a gente tem que colocar aqui hoje é o fato de pegar uma lei que nós acreditamos, a 904, gente, ela tem muita falha, ela é omissa em relação até à atribuição, ela é muito falha, a atribuição de classes. E quando pega essa lei, joga fora e se constrói uma nova, e a nossa preocupação é que direitos que nós temos, eles serão perdidos nessa nova proposta. Entendeu? Hoje, um exemplo, nós temos um quadro do adicional do magistério, onde o professor da EMF, o professor da EMEI, esse quadro é de acordo de tempo em tempo, tem interstício de tempo, onde nós vamos tendo percentual de gratificação. Então, um exemplo, eu, professora de ensino infantil, educação infantil, quando eu fiz 4 anos de magistério no serviço, aqui na prefeitura, eu tive um acréscimo de 5%. Com 9 anos, eu tive um acréscimo, cheguei a 10% a mais no salário. Com 13 anos, eu vou chegar a 15%. E com 18 anos, eu chegarei a 20%. Isso foi tirado. E o da EMF, do ensino fundamental, esse adicional chega a 30%. Então, hoje, os professores que serão contemplados, que são contemplados com esse adicional, nós teremos mais, entendeu? E tem pontos muito polêmicos, porque nesse novo projeto de lei, eles colocam a questão da avaliação de desempenho, onde o professor será avaliado pelo seu gestor e por uma comissão formada, e os critérios que eles colocam para essa avaliação de desempenho é o critério de pontualidade, a assiduidade, a questão de se o professor se capacitou, se formou naquele período, se estudou, se graduou. Então, assim, mas quem nos avalia são os nossos gestores. E no momento da discussão, os professores disseram, isso tem que sair, porque não apresenta um percentual que nós vamos evoluir. Eu vou ser avaliado para quê? Apenas para receber uma nota? Isso não vai me acrescentar em nada em questão financeira, de vida funcional? Então, assim, é um ponto bastante polêmico o adicional do magistério. A nossa evolução funcional é outro ponto polêmico, porque os professores acreditam que a prefeitura não terá condições de arcar com essa evolução. E nós temos alguns assuntos o projeto de lei que nós recebemos e que o vereador Fábio forneceu aos professores, ele tem alguns pontos que divergem. Um exemplo é que o que ele nos forneceu fala que, pela lei, né, o estatuto, continuaríamos tendo professores, os coordenadores pedagógicos seriam comissionados. E no projeto de lei que nós recebemos da Câmara, não deixaria de existir o cargo do comissionado, o coordenador pedagógico não seria mais comissionado, ele teria que ser um funcionário efetivo. Então, assim, há alguns pontos, e quando nós chegamos, vereador, para o estudo, deu assim, um impacto, porque o seu projeto de lei não era o mesmo que nós pegamos aqui, nem os artigos. O projeto o projeto de lei que o senhor forneceu, aquela cópia. Esse projeto de lei que eu forneci para vocês, na verdade, é o que eu tenho até hoje na minha mão. Por quê? Porque quando eu soube que o projeto estava no jurídico,
eu procurei me antecipar. Eu fui lá e peguei o projeto, por quê? Porque eu já tinha interesse de colocar na mão de muitos professores. Então, eu acredito que eu estou nas minhas mãos o mesmo que eu passei para a Silvana, o que eu fui na casa de alguns professores, diretores também passei, tá? Então, essa divergência, nem eu tinha conhecimento, a Silvana que me passou hoje. Então, que está conosco, o projeto que saiu da Câmara, tem 99 artigos. E no que o senhor ofereceu, levou cópia aos professores, tem 95 artigos. Então, assim, o que mais conflito, a gente gostaria, inclusive, enquanto professor, nós temos muito casos aqui na rede de professores que têm acúmulo de cargo. A Constituição Federal, ela permite ao professor acumular cargos, né, na função. Ele pode ter 2 cargos como professor e um cargo técnico e o outro como professor, não podendo ultrapassar a jornada de 64 horas semanais. E o que nós temos aqui no município, muitos professores que têm acúmulo de cargo. E o que acontece é que colocaram nesse projeto de lei que o professor que tem acúmulo de cargo, esse período que ele tem de locomoção de um serviço para o outro, se for dentro do município, 1 hora de percurso. Se for fora do município, 2 horas de percurso. Isso prejudicaria em muitos professores que têm acúmulo em municípios próximos. Um exemplo é Salesópolis. O professor se locomove para Salesópolis em 20 minutos. É outra cidade. E a lei sugere 2 horas. Então, o professor que trabalha em Mogi das Cruzes, que tem um acúmulo legal em Mogi das Cruzes, ele tem um prejuízo. Ele chega em 30 minutos na sua escola, e a lei sugere 2 horas de percurso. Então, assim, são esses pontos que nós pontuamos, né? E tem algumas alterações que nós sugerimos também. Há outro caso da perícia médica. Nós, enquanto professores que têm acúmulo no município, eles têm um grande prejuízo quando eles faltam, levam um atestado médico e têm que comparecer à perícia médica. A perícia, ela acontece no seu contraturno de aula. Então, se eu sou professora, dou aula de manhã, eu acumulo no outro município à tarde. Eu tenho que ir à tarde fazer a perícia. Isso me prejudica, porque eu tenho outro cargo, eu tenho outro emprego, outra função, que é legal. Quando o município tem conhecimento que eu tenho um acúmulo legal. Então, a nossa sugestão é que a perícia médica, que o professor tivesse o direito de se ausentar de sala de aula por 1 hora, para que ele pudesse comparecer à perícia sem prejuízos e ele trouxesse para a sua escola uma declaração de comparecimento. Assim, ele não teria problemas no seu outro serviço e ele poderia cumprir, fazer a perícia no momento oportuno de sala de aula, se ausentando por apenas 1 hora. Esse é um outro ponto de sugestão, tá? E o aluno, nós temos, quando você fala, o aluno vai ficar sozinho, a prefeitura, para quem não sabe, abriu concurso público e chamou muitos inspetores. Eu dou aula numa escola com 4 salas no período e 4 salas no outro período. E nós temos 2 inspetores de aluno. E qual é a função dele? Então, se eu me ausentar hoje de sala de aula, quem vai me cobrir por 1 hora? O inspetor de aluno, algum funcionário da escola. Eu não vou deixar meu aluno pegando fogo, eu tenho consciência. E nem o meu gestor vai deixar eu sair por 1 hora e deixar minha criança sozinha em sala. Porque quem responde judicialmente? Então, assim... Não, gente. A perícia, ela acontece em 2 dias da semana. A questão é a gente se organizar. Então, se a professora Débora vai ser na perícia de terça-feira, a professora Elisângela, que está na mesma situação, vai na de quinta-feira. Então, é questão de organização, é questão de ter vontade. Se eu considero o acúmulo legal, eu vou prejudicar meu professor? Porque ele precisa comparecer ao médico, então é outro ponto polêmico, tá? Tem outra questão que nós levantamos aqui, em relação... Agora nós teremos educação básica, né, enquanto professores. E nós recebemos esse ano, na educação infantil, os especialistas de arte e educação física, né? Nós tínhamos arte o ano passado e recebemos arte e educação física. E nós queríamos que colocasse isso na lei, que esses professores atenderão a educação básica, inclusive a educação infantil e creche, que é um outro assunto também, para que, quando mudasse de secretário, nós não tivéssemos o problema de que tirasse o especialista de sala de aula. Tá? Outro ponto interessante que nós temos para discutir é que a lei não fala quais são os direitos do professor, não ficou claro para o grupo que estudou, do professor efetivo que vai para um cargo comissionado. Tá? A outra questão, já falei, dos cursos. E o outro artigo que nós falamos, que o artigo está contraditório, é sobre a 6ª parte, que nós gostaríamos que fosse revisto, que continuasse como é hoje, tá? Que tirasse a avaliação de desempenho.
Outra coisa que nós pedimos, que fala também da questão da abonada, esse novo projeto de lei, ele traz assim para os professores que nós nunca tivemos, que são 6 abonadas. Tá? Nós temos uma questão agora muito interessante, a questão das férias. O município de Biritiba-Mirim começa a contar férias dos professores em feriado nacional. 1º de janeiro, nós saímos de férias. E isso fere a Constituição Federal, que diz que as férias ela deve começar no 1º dia útil, não pode ser sábado, domingo e nem feriado. E aí o projeto de lei sugere que seja no 2º dia de janeiro. Se fosse nesse ano, o 2º dia de janeiro foi no final de semana, nós perderíamos. Então, a nossa sugestão é que as férias comecem no 1º dia útil de janeiro. Isso faz toda uma diferença. Tá? E que as férias, gente, outra situação que foi levantada quando nós saímos em férias, é que há uma questão com relação ao pagamento de férias. Nós só recebemos férias no 5º dia útil de janeiro, depois de sair em gozo de férias por 5 dias, mais ou menos. E, pela lei, né, as férias têm que ser pagas 48 horas antes do servidor sair para gozar essas férias. Tá? Então, há uma outra questão também, que a questão da atribuição, gente. Aqui no nosso município, nós trouxemos, tá aí, viu, vereador Fábio? Uma pesquisa que nós fizemos com os professores. Aqui no município, nós temos uma questão muito polêmica em relação à atribuição de aulas. Todos os anos, como nós temos a lei, né, nós temos um artigo na 904 que versa sobre a atribuição de aulas. E neste ano tivemos um conflito muito grande porque este artigo foi desobedecido, ele não foi seguido na atribuição de aula. E no projeto de lei, não contemplaram, em nenhum momento fala da atribuição, fala apenas a substituição. Quando o professor sai de sala de aula para ocupar um cargo, está explicando apenas a questão da substituição dessa sala de aula, dessa aula. E o que acontece hoje é que nós precisamos, viu, vereadores, que coloquem um artigo específico sobre a atribuição de aulas. Porque a atribuição de aulas é uma questão muito polêmica aqui no município. Porque há tempos atrás, ela era por rede. Todos os anos reuniam todos os professores, tem uma lista de pontuação, cada dia de aula é um ponto. Então, está lá, a professora Gloriette tem 25 anos de prefeitura, ela tem 5.000 pontos. A segunda tem 4.990, uma classificação por ordem, e essa atribuição era feita geral, pegava todas as escolas e ia atribuindo. Agora, nós temos uma atribuição por unidade escolar, cada um na sua escola, cada escola se chama unidade escolar. Então, eu na Escola Maria José, a professora na Escola Helena Risse, e é um ponto polêmico, os professores discutem, não estavam contentes. E, para poder ser democráticos, nós construímos com os professores uma pesquisa. Ontem, a educação nos ofereceu um curso muito bom, por sinal, nós estamos muito agradecidos pelo curso, sobre motivação, e, naquele momento, nós passamos uma pesquisa para os professores, porque nada melhor que você ouvir a sua categoria, né? Vamos construir no coletivo. E o que ganhou foi para que crie um artigo para que a atribuição seja por unidade escolar nos próximos anos. Então, é um artigo que não tem, está omisso na lei, o que vai gerar mais conflito, porque vai ter que se construir um decreto de atribuição, e esse decreto não vai ter base legal porque não tem um artigo. Então, se nós contemplarmos nesta lei um artigo específico sobre a atribuição de aulas, nós não vamos ter os problemas que nós temos hoje. Porque esse projeto sugere que a substituição ela aconteça na unidade escolar, mas não fala nada a respeito do que vem antes, que é a atribuição. Tá? E a gente subentende que vai ser por UE, porque no projeto de lei, eles colocam que nós teremos direito à remoção, a pedir para se remover para outra escola tendo vaga, e a permuta, a troca, né? Eu posso trocar com a outra colega de escola. Tá? Então, esse é um outro ponto polêmico que eu estou colocando aqui. Não, mas aqui precisa ter um artigo, né, gente? Não tem um artigo, né? É construir um artigo. É o momento de construir, sim. Então, o que acontece aqui, nós falamos a respeito de construir esse artigo, e a questão do enquadramento, depois de quanto tempo em comissão dá direito à evolução, se os professores que sairão para cargos comissionados terão direito. Então, esses são os pontos mais polêmicos. Se algum professor, tem algumas nomenclaturas que sugerimos para que alterasse, tá? E a questão também do readaptado, nós temos uma lei hoje no município, há uma outra sugestão aqui no projeto de lei, e também está contemplado aí como alteração. E se tiver algum professor que
que quiser tomar uso da palavra, né? O próximo é aqui. É a Vânia. Oi. Isso, os especialistas, obrigada, que não atendem as crianças menores. Nós não temos hoje na rede. Oi? A equipe multidisciplinar, que é a psicopedagoga, nós temos um problema, vereador, muito sério. Vamos ter que construir. Porque é assim, ó. Oi, amor. Qual a pergunta? Da colega? Ela pediu para que eu falasse a respeito da questão da equipe multidisciplinar. Certo? Aqui no projeto de lei, sugere que eles desempenhem atividades com os alunos das unidades escolares, visando as necessidades especiais e pedagógicas. Na verdade, eu queria até fazer uma defesa sobre isso. Que, na verdade, desde quando eu cheguei no município, eu não entendi muito essa equipe multidisciplinar. Sempre foi um ponto de interrogação. Porque uma hora falava-se de atende criança, não atende criança, atende professor, não atende professor, vai na unidade, não vai na unidade. Então, isso causava uma angústia muito grande. O que eu tenho agora, né, Servo, que a gente tem para falar para vocês enquanto estrutura, né? Vai ter uma casa, né, que ela já está sendo ela é alugada, essa casa, que ela está sendo adaptada para esses profissionais ficarem. Porque, na verdade, gente, eles ficavam meio que soltos mesmo. E era uma judiação, porque um município que tem uma equipe multidisciplinar não é para qualquer município, né? Porque, gente, tem psicopedagoga, tem psicóloga, fono. Então, agora, o que vai acontecer? Então, Débora, eu acho muito pertinente que tenha na lei mesmo definido o papel desse pessoal, porque eles merecem, o município merece, é importantíssimo. Nós já estamos, né, Sérvulo? Nós estamos vendo o mais rápido possível um lugar que seja um lugar decente para esses profissionais atenderem. Nós vamos estar trazendo eles para próximo da educação, porque eles fazem parte da educação e até agora eles não fizeram, gente, parte, infelizmente. Tá? E a gente vai definir direitinho, Débora, acho muito legal. No município, nós temos um número grande de alunos de inclusão escolar, tá? Alunos com necessidades especiais educacionais. Então, esses alunos, eles chegam à sala regular e, muitas vezes, sem o laudo, né, o pai não percebe ou ele negligencia a questão da criança ter algum comportamento fora da normalidade. E, quando chega à escola, que o professor começa a perceber que há uma alteração de comportamento, que sugere que o pai procure um especialista, e aquela busca, aquela angústia por um laudo, para essa criança receber um atendimento especializado. Então, hoje, no município, vereadores, nós temos uma equipe e que, por sinal, com o novo concurso, veio trazer mais profissionais. Mas nós precisamos que eles trabalhem com os nossos alunos, porque eles atendem apenas ao professor. E assim, tem toda uma questão clínica, institucional, e nós, enquanto professores, é angustiante. Em sala de aula, você receber um aluno autista, você receber um aluno, como eu recebi agora no último ano, gente, com uma síndrome do X frágil. Eu tenho 20 anos de formação e 13 de sala de aula, eu nunca tinha ouvido falar. E quem conhece a síndrome do X frágil? Então, assim, que o município também oferecesse uma formação para os professores para conseguir atender essa criança em toda a sua, com toda a sua dificuldade, né, na sua peculiaridade, e também que nós colocássemos a equipe para poder trabalhar. Nós precisamos que eles acolham os nossos alunos. Não atendam apenas a mim, professor, mas também recebam essa criança, nos direcionem um trabalho com essa criança. Essa equipe, para quem não conseguiu compreender, ela é composta por psicopedagoga, psicóloga e fonoaudióloga. Então, nós tínhamos apenas 3 profissionais na rede. Com o novo concurso, ingressaram mais 3. Então, nós temos 6, dobrou. Uma se aposentou, então já reduziu, nós temos 5. Então, nós temos casos bastante preocupantes em sala de aula e precisamos que eles nos atendam. Outra questão polêmica, gente, é que há um anexo, viu, vereadores, neste projeto de lei, onde colocam os cargos, né? O anexo número 1 vai colocando os cargos e quais seriam, assim, a formação pedagógica necessária para o professor trabalhar naquela função, naquele cargo. E nos trouxe muita estranheza o fato do coordenador pedagógico não exigir experiência de sala de aula. E nós temos, eu sou um pouquinho antiguinha aqui,
eu estou aqui há 12 anos, e nós temos uma lei, e assim, até hoje eu procuro essa lei, porque ela funcionava, né, ela vigorava no nosso antigo gestor, que o professor, para ele ser coordenador pedagógico, era necessário 3 anos de sala de aula. E no mínimo, os meus colegas que estão aqui, eles podem dizer que era isso mesmo que acontecia. E hoje isso não acontece mais. O coordenador pedagógico não tem experiência profissional e vem ser o nosso coordenador. E nesta lei, a proposta que nos trouxeram, não pede experiência de sala de aula. Isso é preocupante, gente. Como eu posso coordenar uma equipe pedagógica se eu nunca atuei em sala de aula? E fere a LDB, a nossa colega acabou de falar. Então, gente, nós colocamos, viu, que tenha pelo menos, porque o diretor tem que ter 5 anos de experiência de sala de aula. Em outros municípios, todos os municípios, você pega a lei, todos pedem 3 anos. E aqui no município não tem. Então, a gente pede para que os senhores olhem assim, essa situação, para que tenha, no mínimo, se preocuparam muito, nós até conversamos bastante, que o professor tenha domínio do pacote Office. Mas não pede experiência de sala de aula para o coordenador. Então, assim, a gente está pedindo para que o coordenador pedagógico, o ingressante, ele tenha assim, a experiência, porque é muito difícil, viu, gente, você trabalhar com alguém que não conhece, que eu costumo chamar de chão de fábrica. Porque a sala de aula não é fácil, não. Ali nós temos 25, 24, 30 alunos, são 30 crianças com um histórico diferente, com uma família que vem atrás, com uma bagagem, cada um com uma história, com um currículo, com um histórico. E quando você recebe aquela clientela, enquanto um professor em sala de aula para dar conta, para dar resultado. Tá? Então, a gente pede para que, nesse nosso projeto de lei, peça a experiência para o coordenador pedagógico. Nessa questão, né, se for colocado, né, na nova proposta, que o coordenador pedagógico, professor coordenador pedagógico, seja ingressado por concurso, que ele apresente uma proposta pedagógica para a escola que ele vai para ver se ele é aceito pelos professores. Porque eu fui coordenadora pedagógica na cidade de Itaquaquecetuba e eu tive que apresentar um projeto e eu tive que ser aprovada por todos, né? Então, a gente pode pensar nisso também, apresentar o projeto, né? Olha, uma coisa bem interessante. Aqui no município, nós só temos concurso de ingresso, vereadores. Eu vou lá, presto um concurso e eu ingresso na rede. E nós temos na rede excelentes profissionais. Você quer falar? E o que acontece hoje é que esses profissionais que estão na nossa rede, além da experiência profissional, a Débora acabou de colocar a questão. Verdade. Gente, nós não temos aqui o concurso de acesso. Para quem não compreende, concurso de acesso é você oferecer para o seu funcionário efetivo, para a sua casa, ele presta um concurso interno e ele sobe para uma outra, no caso, para um outro cargo. Então, isso é bem interessante, porque assim, você motiva seu profissional a estudar, você motiva, puxa, eu posso prestar um concurso de acesso e subir, né, de cargo. Então, assim, e outra coisa que colocamos aqui na discussão, o coordenador pedagógico, é o que a Lila falou, trazer uma proposta pedagógica e ser escolhido pelos pares. Então, no caso de ser sem o concurso, você fala sem o concurso público? Um funcionário, um professor. Então, o professor da rede. Não estou falando que tem que abrir um concurso para ser coordenador. Não é? Não. Ah, tá. Acabei de falar. Então tá. Sabe o que foi colocado? No estatuto, nesse que está em estudo, ele está como cargo efetivo. Você vai prestar um concurso e você vai ficar. Por exemplo, eu estou lá no Maria Tereza. Vai vir uma pessoa, pode ser de fora, pode ser daqui, e ele vai entrar e vai ser o meu coordenador. Entenderam? E é muito complicado para a escola, para o gestor, por quê? Porque é um cargo que precisa de você, tanto com os professores, com a direção. E é o que seria viável? O que posto, entenderam?
Então, gente, mas aí a gente tem um impasse, né, Débora? Ou o cargo de coordenador, de professor coordenador pedagógico seja progressivo dentro da rede, o acesso, né? Ou ele vai ser um concursado, ou vai ter o concurso público, aí não tem jeito, né? Eu também acho que não. Gente, eu consigo entender. Eu consigo entender, a proposta é um professor efetivo, eu, professora da rede, tenho condições, formação técnica, e eu tenho 3 anos de sala de aula, e daí o município oferece a esse professor a condição dele ser coordenador pedagógico, e ele tem que oferecer, isso se chama gestão democrática e participativa, que nós, inclusive, gente, nós temos na Lei 904, que está em vigor. O professor, a gestão, e nessa lei esse projeto foi tirado. Isso me preocupa, porque gestão democrática e participativa coloca o pai do aluno na escola, coloca a comunidade para participar da vida escolar. Então, a proposta seria trazer o coordenador pedagógico, ele construir uma proposta, levar a sua escola e ser aprovado pelos pares. Então, a professora, tem 3 professoras e vão à escola com uma proposta enquanto para ser coordenadora pedagógica. E os pares vão avaliar a melhor proposta. E a melhor proposta ocuparia o cargo de coordenadora pedagógica. Uma pergunta para os educadores. Os pais, eles têm a atribuição necessária? Ah, tá, pares. Eu pensei que eram os pais que iam fazer a seleção. Já levou? Eu falei, entendi. Boa noite a todos. Assim como a secretária, o sindicato está aqui hoje. E vocês estão chegando na questão, eu estou vendo a menina ali da administração olhando de lado. Se você pega a jornada de um professor, quantas horas semanais? A sua. Tá. Se você virar coordenador, você vai fazer 40 horas. Então, então nós estamos entrando num aspecto que está ultrapassando um pouco que o estatuto, a lei, a proposta de lei, que está no campo técnico, de elaboração, de DP, um monte de coisa. Eu queria, preocupado de que a gente não atritasse ponto de vista, o que eu quero é isso, que eu concordo aquilo e tudo mais, eu queria fazer uma sugestão intermediária. Não existe sangria para encaminhamento de votação desse projeto, pelo que o vereador falou. A própria administração está chegando aqui falando que a secretaria ainda não domina o projeto por inteiro, porque ela tomou posse no cargo hoje, e nós temos esse monte de dúvidas que nos afetam, sem levar em conta uma coisa que todo mundo está esquecendo. Lá atrás, que a administração sabe, mas é complicado, por outras razões, e aí sobra para mim brigar com a Carol. Né? Alô? Vira mestre, dá um problema, Carol. E aí eu aperto a Carol aperta o Marcos e vai embora. O que acontece? Lei nova gera efeito dali para frente. Não cancela o direito anterior. Todos vocês são concursados com uma regra que vai com vocês até vocês se desligarem. Para os novos concursados, essa regra nova pode até vir a afetar, se a gente descuidar disso. Mas, em caso de Ferreira e de Pau, não vai ser aqui. Eu queria sugerir o seguinte, vereador, a gente dá uma segurada nessa audiência pública de hoje e montar uma comissão de trabalho. Câmara, com a Comissão de Educação, a Prefeitura com as áreas técnicas dela, e a Débora, que é a secretária-geral do nosso sindicato, mais umas 4 ou 5 companheiras, sentar e lavrar esse texto novamente, para ele ser apreciado numa segunda oportunidade, em unanimidade. Nenhum ponto é lucrativo quando você tem que fazer ele no voto. Tem que ser por unanimidade. Então, a minha sugestão, o que é? Se tiver mais propostas divergentes que sejam coletadas, suspendemos um pouco a coisa, marca-se um dia, dá tempo para a secretária tomar pé da situação, se orientar, acertar essa redação a 4 mãos, Câmara, Prefeituras e os professores aqui, para a gente chegar no outro dia, aí com serenidade. Eu acho que é a melhor coisa para todos nós, e mais produtivo. Porque se a gente for discutir ponto de vista, cada um tem um. Tem
uma palavrinha, gente. Ele é o meu presidente do sindicato, tá? Mas eu vou e o presidente gente, é o seguinte, eu nunca tive a oportunidade de sentar numa mesa com 3 mulheres tão inteligentes. Eu vou deixar de perguntar para elas nossas dúvidas. A minha oportunidade é agora. E eu tenho bastante. Nós temos muitas dúvidas. E a primeira dúvida, vou começar, tá, meninas? Vamos lá, vamos começar. Quando você colocar a progressão funcional, aqui fala que aos docentes, tá? Fica assegurada o direito de progressão funcional, dispensado quaisquer interstício e fazendo jus aos seguintes percentuais calculados sobre o vencimento base. Daí lá vem 1% para o professor que apresentar, é o artigo 22. 1% para o professor que apresentar curso de 30 horas. 2% porque apresentar curso de 90 horas. A nossa explicação. Eu posso entrar mais de uma vez? Surgiu uma dúvida. Porque aqui fala que o diploma de pós-graduação, eu teria um acréscimo de 10% no meu salário. Certo, meninas? Daí surgiu uma dúvida. Se eu, quando coloca dispensado quaisquer interstício, que é o lapso de tempo, eu posso dar entrada, então, este ano. Não, é que você, a própria ideia que o Jairo deu de fazer essa comissão, de reorganizar. Então, essas questões, essas dúvidas que você você não vai perder a oportunidade de perguntar para 3 pessoas inteligentes. Só que você vai perguntar em outro dia, em outra oportunidade, onde todos teremos acesso. A opinião do Jairo, nesse sentido, apesar de a gente se ligar com frequência, é isso que ele quis dizer. Que essa oportunidade você não vai perder, ela só está sendo adiada. E eu acho que a comissão... Sim, mas... Ô, Débora, deixa eu falar uma coisa. É uma audiência. Ô, Débora, dá para você repetir a pergunta? A questão do lapso do tempo. Quando o funcionário... aqui fala assim, no artigo 22, que dispensa o interstício. Daí fala, se eu apresentar um curso de 30 horas, eu terei 1% de acréscimo por curso apresentado. E limita a 3 cursos por ano. A nossa explicação eu posso entrar, por exemplo, aqui fala que vai dispensar o tempo. Então, eu entrei esse ano com 3 cursos, certo? E, então, no próximo ano, eu posso entrar com a minha pós-graduação e ter mais 10%, aí mora a preocupação. Se 200 professores entrarem com pós-graduação, são 200 servidores com 10% a mais no salário. Oi? Aí a gente tem que ver o impacto financeiro também. E aí mora a minha preocupação. Como é que surge um projeto de lei que não faz estudo de impacto financeiro? Eu acho que já fizeram, gente. Não foi feito? Meu Deus do céu. Como é que eu faço um projeto que vai onerar os cofres públicos e eu não estudo impacto orçamentário? E o professor está... Eu não estou preocupada, não. Vocês estão, né? Os meus colegas estão preocupados. Se vai ter perna para cumprir. Quando chegar em 2020, todo mundo quer 10%, a prefeitura não tem perna. Então, aí mora a nossa preocupação. Daí a gente, então, né? E quem tem mais? Quem queria falar ali atrás, no fundo ali? Quem foi isso, Zé? Ah, tá. Deve, doutor, lá. Boa noite a todos, meu nome é Claudinei. Só para entender que eu vim aqui para resolver e pediram que eu ficasse, só para entender. No caso dessas colocações, se a senhora me permitir, existe um teto para isso, porque senão daqui a pouco você começa a dar quase que um enriquecimento. Então já tem que ser colocado o teto na lei, tá? E mais que 10%, eu não sei qual que funciona no Estado, mas dá para seguir. E a proposta do colega sindicalista ali é perfeita. Eu acho que agora o momento é de entregar as reivindicações, ser analisada pelas comissões da Câmara e depois que haja um chamamento para a discussão do que foi aprovado. Porque muita coisa que tem na proposta da Câmara não será aprovada. E muita coisa que tem na proposta de vocês vai merecer uma maior discussão. Então, se vocês, pelo menos no intuito de ajudar de vocês colocarem a proposta hoje com os pontos, a secretária, desculpe, mas a secretária hoje, ela não sabe nem o que vai acontecer, então a melhor solução, eu vejo, no caso, é entregar as propostas e ter um canal de discussão, não sei como,
Desculpe se eu atrapalhei. Uma boa noite. Nós vamos partir disso daqui e vamos estudar, né? Não, lógico que já foi feito o estudo. Pessoal, nós vamos fazer uma proposta aqui, a nossa nobre colega está sugerindo, que se monte uma comissão de professores para que se construa coletivamente com todo o departamento da prefeitura, os técnicos da Câmara, para que verifique a viabilidade financeira, a questão de legalidade, de repente eu sugiro alguma coisa que não tem cabimento legal, para que a gente possa construir democraticamente. Esse momento é um exercício de democracia, é muito bacana que a gente tem construído ao longo da nossa luta, e os professores que são mais antigos, eles vão concordar com o que eu vou dizer. Nós lutamos por emendas na 904 há muitos anos. Eu me lembro que em 2006 nós nos sentamos aqui, discutimos e montamos um excelente estatuto. Então, assim, nós não queremos que esse momento se perca. Porque nós precisamos sair daqui hoje, com uma comissão instituída, com uma data marcada para o próximo encontro, tá? Para que isso não fique solto. Foi excelente a colocação do colega que acabou de falar. Para que isso não fique solto e para que não se perca. Porque nós estamos... esse ano é um ano eleitoral, é um ano assim, onde finaliza a gestão do atual prefeito, e a gente não quer que isso se estenda por muito tempo. Tá? É o interesse de todos. Se falar, vamos criar emenda, então, na 904, nós queremos sentar juntos, propor as emendas, mas que hoje saia daqui essa comissão, que a gente possa construir com os vereadores essa comissão, porque nós temos representante de Conselho Municipal de Educação, do SINDAPEUESP, do SINDICERV, nós temos assim outros segmentos da sociedade que estão aqui neste momento. Então, vereador, é a nossa proposta, que se construa uma comissão. Eu proponho também, Débora, eu também proponho que os diretores concursados que estão aqui, que eles também façam parte. A gente fala muito professor, mas os diretores são fundamentais. Então, diretores, por favor, a gente gostaria que vocês fizessem parte dessa comissão, que é importante. Nós temos inclusive, gente, nós temos professores ingressantes na rede, diretores novos que vieram assim para somar mesmo, uma equipe muito boa. Nós temos funcionários antigos da educação, então nós queremos assim instituir uma comissão, tá, vereador? É a nossa proposta. Como é que está o horário, Léo? Horário? Deu uma hora já? Então, vamos dar mais uns 15 minutinhos, né? Tá bom? Para concluir, tá? Pode. Então, nós temos que definir uma data, né? Para os encontros. Quem queria ser representado que viesse, quem quisesse participar, tinha que estar aqui, né? Pelo amor de Deus, né, Lila? Ah, não, o nobre colega. Não. Oi, querido. Então, os professores que estão aqui, eu acho que seria ótimo, não é? Ah, que estão aí são os nomes dos diretores. Porque os diretores no dia, o diretor que era o coordenador do grupo de estudo, né? Então você vai ver aí, Mei Valdemar, Denise, ele está sugerindo que sejam os diretores, só que daí não vai ter professor participando, entendeu, Fábio? Gente, ó, eu acredito o seguinte, o primeiro passo já foi feito, não é verdade? Realizamos a audiência pública. O segundo passo agora é a comissão de educação, pegando todos os apontamentos que os diretores, professores fizeram. Agora a comissão tem que se reunir, nós vamos nos reunir, só que nós iremos convocar primeiramente para analisar os apontamentos que foram feitos, a parte técnica, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, também, e a secretária que está assumindo aí o posto hoje, para que primeiro a gente possa discutir entre nós os apontamentos que já foram feitos, né? Terceiro passo, a gente vai fazer uma análise de toda a legalidade
dos apontamentos, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. E no quarto passo a gente chama essa comissão, formado por vocês, diretores, professores, para a gente discutir a análise que foi feita mediante a todos os apontamentos. Num quarto momento, não é verdade? Porque a gente tem que seguir o passo a passo. Eu acho que... Nós temos uma barreira, Débora, que você precisa estar atenta. Nós temos uma barreira legal do TCE, que é o 4 de abril. Então, isso é uma coisa que não dá tempo de fazer 3, 4, 5 reuniões. Quando eu fiz a proposta de parar tudo e sentar todos os lados, é que antes que a Câmara delibere sobre isso, essa redação seja lapidada para chegar o máximo de incontrovérsia para a comissão. Exatamente na mão contrária que você está falando. Antes de vocês analisarem isso, ser reescrito aquilo que é conflito, fazer uma leitura mais calma e tranquila com todos os lados, para chegar na sua mão já bem lapidada. Você entendeu? E com o cuidado do dia 4 de abril, que se passar 4 de abril, só o ano que vem. Tá, gente, votação então. Acho que vamos agir no processo democrático. Então quer dizer que esses apontamentos, Débora, ainda não foram, o tempo ainda não foi suficiente para os senhores professores analisarem. Então a gente se reúne novamente, né? Faz uma nova análise de todo o projeto, o mais rápido possível. Vereador, a minha sugestão é que, para que não fique perdido ou muito alongado, como o próprio Jairo colocou aqui, sabiamente, porque senão se perde esse estudo e a aprovação desse estatuto, que se coloque uma data limite para análise final e aprovação, que antes seja passada por uma audiência pública, de fato, né? Então, porque se a gente esbarrar muito próximo da metade do mês de março, por exemplo, vai começar a ficar inviável a aprovação do estatuto para esse ano. Entendeu? Então, se seja colocado datas, né, para poder dar conta de apresentar e aprovar ainda antes do mês de abril. A proposta do Fábio, a gente está pensando aqui, viu, Fábio? Fazer o contrário. Você colocou a gente no quarto momento, né? Se trocássemos assim, ó, a gente fazer assim, ó, deixa eu só explicar assim o que elas colocaram aqui, ó. No primeiro momento, como isso daí às vezes talvez não fique claro algumas coisas, porque nós mesmos lemos e a gente às vezes não entendeu, o primeiro momento ser todo mundo. Aí depois a comissão, juntamente com vocês. E aí depois vocês continuam o estudo aí. Porque acho que nós precisamos primeiro, Fábio, talvez traduzir aquilo que a gente colocou aí, que talvez não ficou claro, porque na hora de escrever, às vezes você escreve uma palavra. Como foi debatido no coletivo, nós estávamos todos ali. Então, assim, as meninas trouxeram uma proposta, é o contrário. Primeiro a gente se reúne com vocês, coloca todas as nossas dúvidas, colocações, e depois vocês continuam o estudo já dentro daquilo do jurídico, daquela coisa. Então, nós temos ainda amanhã e mais 2 dias, porque nós temos uma capacitação, né? Então, nós temos mais 3 dias. Entendeu, o Fábio? Seria isso aqui foi as meninas que estão colocando. Entendeu? O primeiro momento, ele tinha colocado como o último, seu contrário. Primeiro momento, a gente senta com a equipe e a comissão, passamos tudo aquilo ali, tirando a dúvida, o que a gente pensa, o que... Depois, aí vocês continuam com o estudo, se é legal, e marcamos uma data só para o retorno. Para dar devolutiva. Não, na verdade, eu acho que você falou super bem, é isso mesmo. Porque, assim, se a gente for discutir, depois discutir com vocês, aí depois a gente vai entrar no impasse, aí depois... Né? Então, acho que a gente tem que ir junto, a gente tem que esgotar todas as possibilidades, vamos chegar até, e depois nós vamos para frente. Perfeito. Tá bom, então, pessoal, vamos
Vamos terminar, né? Eu gostaria que... Tá. A proposta inicial, vamos ver se eu compreendi, né? É uma comissão sentaria juntamente com a equipe técnica, tá? Levaria as nossas propostas, eles verificariam a viabilidade. Com os vereadores também nesse momento. A comissão de educação. Tá aqui. Não. Então toda a equipe da Câmara, você fala. Então a educação ficaria fora, gente? Convidaria a secretária para a gente fazer a análise. A comissão da Câmara Municipal, a comissão de Educação. Gente, não é melhor... Oi, gente, um momentinho só, Só um momentinho para explicar para vocês. O projeto da Câmara, se nós correr o risco do prefeito pedir o projeto de volta, ela nem pode pedir o projeto, secretária, é para pedir o prefeito. Se ele pedir o projeto de volta e não mandar mais, já correu isso aqui em Biritiba. Entendeu? Então a gente não pode demorar muito, não. A gente tem que, né? E as nossas comissões têm 15 dias para analisar. A gente pode esperar um pouquinho, mas se demorar muito, o prefeito pedir de volta, depois não manda mais, vai ser uma perda total. Entendeu? Não. Nós temos... Não, já deliberou já. Tem 15 dias, já deliberou já. Não. Vamos marcar a data da reunião, porque vou terminar. A sugestão, nós retornamos na próxima quarta, certo? Sentaríamos na próxima quarta-feira com a comissão. Só um minutinho. E nesse momento, pessoal, seria... Porque os professores já sentaram, né, gente? A nossa proposta já foi elaborada. Nós sentaríamos com a comissão... Oi. Quarta-feira de cinzas, que nós trabalhamos. Não, na próxima quarta-feira já tem esse primeiro encontro. Esse primeiro encontro. Quarta tem sessão. O Fábio fez uma proposta, posso ler, Fábio? O vereador Fábio fez uma proposta, gente, vamos verificar se vocês concordam. Ó. Esse primeiro passo já aconteceu, audiência pública. O segundo seria uma reunião da Comissão de Educação para analisar os apontamentos, né, Fábio? Se reuniria os professores. A Comissão da Câmara, para analisar os apontamentos, seria uma reunião deles. A terceira reunião com os educadores, passando a legalidade jurídica dos apontamentos. Tudo isso, vamos verificar. A sessão acontece 8 horas da noite. Eles passam o dia se preparando para a sessão. Então, qual vai ser a proposta? Na próxima quinta? A gente tem que seguir uma data. Fala, filha. Uma sugestão. A primeira proposta, como a professora Débora mesmo disse, que seja feita com a comissão dos professores aí, para redigir novamente, uma vez que não conseguiu rever todos os capítulos. Tá? Não foi discutido todos os capítulos. Tanto é que hoje eu consegui entregar com relação ao professor readaptado, porque essa proposta aí dessa alteração, não. A proposta apareceu ontem para a gente analisar, para entregar hoje sobre readaptado. Porque o que está aí, o professor readaptado, ele se torna mais imprestável ainda. E não é o que acontece na rede.
Então, tem que ser redigido tudo novamente. Mas ali, eu acredito que tem que ser redigido já com esses adendos que foi analisado, mas chegar até o final de todos os capítulos. Vou terminar, pessoal, vamos terminar. Vai marcar a reunião já? Ó, gente, aqui na Câmara, a Comissão de Educação é composta por mim, pelo vereador Jorge e pelo vereador José Pereira. Então, o que nós entendemos? Que os apontamentos ainda não foram minuciosamente analisados, o projeto em si em geral. Vocês tiveram uma reunião, sim ou não? Foi importante essa reunião, não foi? Vocês conseguem, entre vocês novamente, professores, educadores, se reunir na quinta-feira? É uma reunião? Na quarta? Então, mas é uma reunião de vocês. Novamente, para vocês analisarem o projeto. Sim. Aí a secretária tem que autorizar. Por quê? Aí, gente, vocês analisam novamente o projeto de lei. Eu mando uma cópia do projeto de lei no e-mail da Débora, presidente do conselho. Ela já pode fazer as alterações ali mesmo que ela achar necessário. Nós vamos pegar os dois projetos, fazer o quadro comparativo. Vocês entregam isso para nós no máximo sexta-feira. Por quê? Vocês se reúnem na quarta, se a secretária autorizar. Na sexta-feira vocês já mandam esse projeto para a Câmara. Aí entra esse segundo passo, aonde a Comissão de Educação vai se reunir com o departamento jurídico, tanto da Câmara quanto nós iremos fazer o convite à Prefeitura também, para que a gente possa fazer uma análise da legalidade dos apontamentos. Se sim ou não, o que entra, o que pode, o que não pode. Nós vamos peneirar e vamos depois passar para vocês, olha, chegamos a esse denominador comum. Aí o terceiro passo é nós nos reunimos e batemos o martelo, sim ou não. Quarta-feira vocês se reúnem, na sexta-feira vocês mandam o projeto, na terça-feira eu já me reúno com a comissão, na quarta-feira nós já damos o retorno. Dia 17 é... Isso mesmo. Não dá tempo, não dá, presidente? Não. É rápido. Na verdade, a análise maior é deles. Ok, gente? Positivo? Eu acredito que é o melhor momento, né? Obrigado, presidente. Então, pessoal, muito obrigado pela... Gente, só para lembrar, então, a quarta-feira, que seria mais um dia de planejamento, então fica cedido para mais o estudo, para fechar os estudos, tá bom? E aí a gente vai fazer o possível, né, Servo, para também estar participando, para estar se inteirando de tudo. E fica assim, tudo bem? Sei que vocês também estavam querendo. Vou conversar com a Jurema. Vai ser no Nelson, que acho que é o melhor local. Eu também vou estar ligando para ela, tá bom? Tá bom, então, pessoal, muito obrigado a vocês por ter vindo, né? Se for preciso, a gente marca outra audiência pública. O importante é discutir o projeto que não seja prejudicar aos professores, tá? Muito obrigado. Até a próxima, Café em Deus. Muito obrigado.